nossos pensamentos a Deus, vamos harmonizando nossos sentimentos, nossos corações, agradecendo a Deus, a Jesus, pelas bênçãos de hoje, pelas bênçãos de cada dia, pelo nosso corpo físico, pela nossa saúde, pelo pão. Triste. E que a tua paz, Jesus, seja conosco, ilumine os nossos corações, abençoe cada um de nós, todos que estão aqui presentes na casa, como também os irmãozinhos que estão à distância, que estão de forma online, também os nossos irmãos desencarnados que se envolvem com a gente, se envolvem com os nossos irmãos que estão à distância também. Muita paz e muita luz nos corações de cada um. Que Jesus abençoe cada um de nós. Graças a Deus. Que assim seja. Boa noite, Lalinha. Seja bem-vinda. Boa noite, Maurício. Então, vamos começar a nossa conversa de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o tema, a parábola do semeador. Mas a gente vai começar falando aqui do capítulo 17 do Evangelho, que é o sede perfeitos. E essa parábola está aqui também. Então, em Mateus 5, capítulo 5, versículos 44, 46 e 48, Jesus disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem do mesmo jeito os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, e fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai celestial é perfeito. Analisando primeiramente esse trecho, a gente começa a analisar e perceber alguns detalhes importantes. Primeiro, nós pensamos no seguinte: ele fala, o capítulo, sede perfeito, né? Sede perfeitos. E ele começa falando de amar os inimigos. Começa a falar de amar os inimigos. Boa noite, Célia, seja bem-vinda. Boa noite, seu Maurício. Obrigada. Então, ele fala no sede perfeito, ele fala amar os inimigos. Algo interessante? Sede perfeitos, aí começa com o título amar os inimigos. Amar os vossos inimigos, faz o bem àqueles que vos perseguem, que caluniam. E faz a comparação. Se nós fizermos o bem para aqueles que nos fazem o bem, o que nós estamos fazendo isso demais, né? Nada demais. Mas quando a gente parte para amar, quando ele fala amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam, aí vem a receita básica, né? Então, mas aí ele fala dos bons espíritas, ele fala dos bons, do homem de bem, e ele vai falando das qualidades que nós temos. Mas o destaque que a gente pensou hoje é destacar que a parábola do bom samaritano, a parábola do semeador. Ele fala que no mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem de todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas falando assim. Então ele sentou
numa barca dentro do mar, né? E aproximou muita gente ao redor dele, próximo ali na areia, possivelmente, né? Sentado na areia ali, ele na água, e ele começou a falar muitas coisas bonitas, né? Dentre elas, ele falou, né? Aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E os pássaros do céu vieram e a comeram. Então, uma parte da semente que jogou na beira do caminho, os pássaros do céu vieram e comeram. E não teve, então, elas não nasceram. Semeou, mas não teve nenhum nascimento. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia profundidade. Não havia muita terra, né? Então, não havia muita terra, as sementes logo brotaram. Então, nasceram. Porque, como carecia de profundidade, a terra onde havia caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou e, como não tinha raiz, secaram. Nós observamos, né? Se você plantar uma semente em cima de uma pedra, que tem só um pouquinho de terra em cima da pedra. Todos nós sabemos disso. Como é pouca terra, o sol seca aquela terra rapidamente. E se tem terra e a terra está molhada, a semente nasce. Mas quando vem o sol, aí queima. Aí queima aquela semente. Queima aquela plantinha que está em tenra idade. Aí, outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, abafaram. Então, outra parte caiu no meio do mato, né? Os pinheiros são mato. Então, cheio de árvore, cheio de mato. Aí a semente caiu ali, elas nasceram. Mas aquele mato, aqueles espinheiros, aquele mato, cresceu, aquelas ervas cresceram, e a sementinha que o semeador semeou foi abafada, nasceu, mas foi abafada e morreu. Agora, a quarta parte da semente, que no meio do caminho, junto ao pedregulho, e depois no meio dos pinheiros, que são o mato, né? Agora a quarta, que é a outra, finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Aí ele fala, ouça quem tem ouvido de ouvir. E é interessante essa parábola, que parece que é a única, né, que ela é explicada pelo Mestre Jesus. Ele conta a parábola e ele a explica. Geralmente, quem conta a parábola explica a parábola. Ele contou a parábola e explicou a parábola. Aí ele diz, escutai, pois vós outros, a palavra do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe for semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Então, aquele que recebe a palavra, mas não liga. Ela nem nasce, porque nem começa, ela não chega a tocar. Porque as outras tocaram. A do espinho e da pedra chegou a tocar. Então, essa do meio do caminho nem tocou. Ele recebeu, mas não se tocou e não produziu nada.
Aí, esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aí depois vem aquele que recebe a semente no meio das pedras, é o que escuta a palavra e que recebe com alegria no primeiro momento. Então ele recebe a palavra, aceita a palavra, ele gosta, fica feliz. É isso que eu queria ouvir. Só porque, mas não tendo nele raízes dentro de si, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo os reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Então ele aceita, gosta, acha que é isso que ele queria, mas depois vem a dificuldade, vem as perseguições, aí ele deixa de lado. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Então, o que recebe, aquele que recebe essa palavra, aí ele vem os problemas, ele gosta, nasce, cresce, mas ele não aceita. Aí vem a riqueza, vem as ilusões, vem as coisas boas da vida, boas entre aspas, né, da vida, e ele pega e deixa lá, segue outro caminho. Aí vem o quarto, né, aquele que recebe a semente em boa terra. É o que escuta a palavra, que ele presta atenção, em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Aí vamos começar a pensar, né? Analisar quem que é. São três personagens. Eu diria personagens, né? São três ações, né? Tem o personagem principal, que é o semeador. Quem é ele, né? Quem é o semeador? Quem que semeia? Jesus. Então, Jesus é o semeador. Que toda semente é semente do ensinamento do Evangelho, todo ensinamento é do Cristo. Tanto o ensinamento que veio dele diretamente, como o que veio por meio do Consolador, são o ensinamento do Cristo. Ele é o semeador, porque ele é o governador do planeta. Ele é o responsável por nós. Ele vem semear. Então, ele é o semeador. E o que é a semente? As sementes são suas palavras do Evangelho. As sementes são o Evangelho. Então, o Evangelho de Jesus são as sementes que ele está jogando, semeando. E quem é a terra? O meio do caminho, as pedras, o mato, né, que é o espinheiro, e a terra boa. Quem é? Somos seres humanos, nós, né? Os habitantes do planeta, que recebemos essas palavras, recebemos essas sementes. Agora, cabe em nós, então, né? É importante que nós sejamos essa terra boa. Será que é fácil de ser terra boa? Porque nós precisamos ser do meio do caminho, aquela terra do meio do caminho, não somos. Porque essa nem nasceu, nem começou a germinar. Essa não somos nós. Nós aqui, por exemplo, nós que estamos aqui nessa casa hoje, que estamos nessa reunião, elas não somos nós. Agora, os outros três, pode ser que nós estejamos numa dessas três, né? Que é a estrada, ou que é o caminho, que é o pedregulho, né? Onde nasce, começa a florescer, dá aquela alegria, né? Olha que coisa mais bela são as palavras do Cristo. Mas a gente acaba
deixando de lado e não seguimos, e não aceitamos, não trabalhamos. Porque o objetivo mesmo é trabalho, né? É gerar fruto. Então não adianta só ficar alegre com a palavra. Nós temos que fazer que ela gere fruto. A do meio do caminho, a do meio do mato, né, dos espinheiros, também pode ser que seja nós, né? A gente pega, gosta, ela nasce no nosso coração, a gente fica feliz com tudo aquilo, mas vem os prazeres do mundo, vem a riqueza, que diz o próprio Cristo. Vem as coisas materiais, o nosso trabalho material, para que a gente possa angariar mais e mais, né? E a gente acaba não tirando tempo suficiente para a gente produzir alguma coisa. Agora, o quarto, né, que é aquele que produz 30, que produz 100 por um, aí esse 100 por um, com certeza, são esses mais missionários, esses grandes missionários que eram e trabalharam para valer, aceitaram mesmo. Como o Chico Xavier, por exemplo, trabalhou para valer, como o Divaldo Franco, né, que trabalhou para valer, produziu bastante. Aí fala que outros 60, talvez esse, né? Alguns deles 60, alguns 100 e alguns 30. Mas se nós tivermos pelo menos, não nos 30, mas no um por um, né? Pelo menos, se nós conseguirmos produzir um por um, já é alguma coisa. Uma semente, um fruto. Já é alguma coisa boa, né? Então, porque de acordo com o nosso crescimento espiritual, nós vamos conseguindo produzir mais. Porque o objetivo de nós estarmos na Terra é evoluir. E a nossa evolução, ela acontece com o nosso trabalho de edificação interior. Como o próprio Cristo, lá no primeiro início, falou na passagem do Evangelho, que ele faz sede perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, nós temos o dever, nós viemos para a Terra, para caminhar na direção de Deus. Como o próprio Kardec explica, que nós não vamos ser igual a Deus nunca, porque Deus é Deus. Mas Ele é o caminho, né? Ser perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito, quer dizer, a gente caminha na direção, vá nessa direção da perfeição do Pai. Agora, nós temos nossos mestres menores, né? Que nós podemos pensar neles, esses que trabalharam como Teresa de Calcutá, como Emmanuel, como Chico, por exemplo, esses são os nossos mestres menores. Nós temos um mestre maior que é Jesus, né? Nosso pai maior que é Deus, nosso mestre maior que é Jesus. E temos os outros mestres, né? Também, que nós podemos seguir, tentar caminhar e aproximar, fazer um pouquinho do que eles fizeram, do que eles trabalharam, né? E se nós conseguirmos um pouco, que seja pouco, né? Fazer bem pouco, já é importante, porque muitas vezes nós queremos, pensamos assim, eu quero ser igual ao Chico. Não. Não vamos pensar só em missão grande, não. Vamos fazer o pouco, né? Como diz o feijão com arroz mesmo, que é o nosso pouco, né, que nós conseguimos, já está muito bom esse pouco. Porque Deus conhece nosso íntimo e sabe que esse pouco que nós fazemos já é a nossa capacidade. Então Deus, até nós estamos vendo no livro dos Espíritos, né, Odilon, sobre essa questão. Deus sabe do nosso íntimo, Ele conhece a gente. Então, por exemplo, se eu vou falhar nessa encarnação, Deus já sabe que eu vou falhar. Se Deus já sabe que eu vou falhar, como que Deus vai ficar zangado comigo? Não.
ele não vai ficar zangado comigo. Ele sabe que é uma caminhada, que eu vou errar, porque eu ainda estou caminhando para melhoria. E esse erro vai servir para mim, para o meu acerto. Agora, é importante que nós tenhamos força de vontade, né? E a força de vontade vai nos ajudar, né, a ser melhores. Porque nós precisamos também de querer, né? Precisamos ter essa vontade. E essa caminhada na Terra, ela precisa de vontade firme. Quando nós temos vontade firme, a gente caminha com mais facilidade e pratica mais o bem. Então, nesse mesmo capítulo, ele fala do homem de bem, né? O que o homem de bem faz? O homem de bem é bondoso, ele é caridoso, não faz o mal para o próximo. Então, é uma pessoa que já começa a trilhar o caminho do Cristo. Já trilha, basicamente, o caminho do Cristo. E nós, hoje ainda, temos uma dificuldade, porque nós estamos caminhando. Mas toda essa caminhada nossa também é importante. Essa caminhada é importante. Deus tira até proveito dos nossos erros, né? Sempre a gente comenta, quando a gente fala dos erros, se nós analisarmos uma criança quando começa a caminhar, ela erra muito os seus passinhos, mas ela errou. Tem problema de ter errado e ter caído? De maneira alguma, porque ali é um processo de aprendizado. E assim nós também somos. Deus nos criou simples e Ele não vai nos censurar pelos nossos erros, porque Ele sabe que nós estamos trabalhando nessa caminhada, estamos buscando a nossa melhoria espiritual, e esses erros, eles são aprendizados. Então, os nossos erros são aprendizados. Não fiquemos desanimados, porque eu erro tanto, porque eu ainda tento acertar, mas acabo errando muito. Erramos. Mas esse erro serve de aprendizado, e com o passar das encarnações, nós vamos nos melhorando e vamos modificando nosso caráter. Se hoje nós falamos muito mal dos outros, daqui a algumas encarnações futuras, nós não falaremos mais, porque já vamos aprender. Tá, mesmo no meio das provações, né? Por meio das dificuldades que nós enfrentamos, a gente vai aprendendo. E esse aprendizado, ele serve, então, para o nosso crescimento, que é o objetivo nosso, é o quê? Aprender. Estamos aqui, é igual quando nós vamos igual na escola. A pessoa vai para a escola, qual o objetivo? Então, uma criança entra para a escola. O que ela precisa? O objetivo que a mãe manda a criança para a escola? Um dos objetivos, aprender a ler. Outro, escrever. Aprender matemática, as básicas, né? Começar ali as continhas, aprender a escrever os números, depois aprender a soma, divisão, multiplicação. Esse é o objetivo. Agora, porque ele erra uma continha, ou ele errou foi escrever e escreveu com S no lugar em vez de Z, ou Z no lugar do S, esqueceu de acentuar, M no lugar do N, por exemplo, ou N no lugar do M, por exemplo. Vamos censurar a criança? Não. Ali é o aprendizado. Ele errou para aprender. E ela errou depois da conversa da professora, que mostra que é assim, assim. Possivelmente ela pode errar outras vezes, mas ela vai errar menos. Então, no ano seguinte, ela já aprendeu um pouquinho mais, na série seguinte, mais um pouquinho, no outro ano, mais um pouco, e vai aprendendo. Assim também somos nós. Passamos por essa encarnação com o objetivo de aprendizado. Depois, erramos muito, vamos em outra, e vamos buscar aprendizado de novo.
E assim, com o passar das encarnações, nós nos iluminaremos, porque o objetivo nosso é adquirir luzes, né? É adquirir a iluminação espiritual, a iluminação vem da sabedoria e do amor. As duas asas, né? Para que a alma possa alçar voo. Porque sem essas asas, ela não alça voo. Sabedoria e amor. Quando adquirimos esses dois, e o amor, junto com a sabedoria, gera iluminação. Espíritos iluminados já atingiram isso, né? Já tem sabedoria e tem amor. E nós ainda estamos caminhando. Nós já temos um pouquinho de amor, temos, né? Já um pouquinho de amor. Temos um pouquinho de sabedoria, já temos. Mas nós vamos melhorando cada encarnação, né? Cada etapa, uma melhoria, e assim a gente vai chegando a ser um bom espírito e passar a ser uma pessoa de bem na Terra. Inclusive, nós sabemos que agora a Terra já está próxima a uma revolução, né, uma mudança, e mudando de planetas de provas e expiações para a regeneração, significa que nós temos que trabalhar duramente para a gente merecer ficar nessa nova sala de aula. Ser uma sala de aula já de espíritos jamais um pouco preparados, que nós precisamos de nos melhorar para chegar lá, né? E o objetivo nosso é isso, passar de ano, né? Então, para aqueles que passarem de ano, continuarão todos juntos na mesma sala. E se não passarem de ano, poderão ter salas diferentes. Então, é isso que nós concluímos aqui. Desejamos muita paz, muito amor, muita luz. Agradecer a presença dos nossos irmãos que estão aqui presentes fisicamente, que estão online. Que Jesus possa abençoar cada um, abençoar cada lar, né, cada dos nossos irmãos, levando luz a cada família, tanto de encarnados como também de desencarnados. E eu passo, então, a palavra ao nosso irmão Adilon, para a realização da reunião.